merecemos o respeito, assim como também precisamos e devemos dar o respeito. O fato é que tudo muitas vezes começa com uma brincadeira. Uma situação que de repente você achou que só fosse uma brincadeira, uma piadinha, mas você não sabe a intenção do seu oponente. Você não sabe a intenção da brincadeira do outro lado. Hoje em dia, a má interpretação ela tá tão grande, que as pessoas não podem mais sorrir, que existem outras pessoas que acham que você está literalmente dando em cima. A mente está confusa. Às vezes você vai com todo o coração aberto, acreditando ser só uma simples brincadeira, e quando você menos espera, a sua vida ela já está virando um inferno. Agora, o que é, na verdade, uma falta de respeito? E quando isso acaba, o que a gente deve fazer no ambiente de trabalho? Primeiro, eu vou dizer para você que não é tão simples assim. E por que não é tão simples assim? Não é tão simples assim porque nós precisamos trabalhar. Nós vivemos em uma sociedade onde nós somos cobrados o tempo todo. Nós nos colocamos numa posição que nós até muitas vezes merecemos essa cobrança. Por quê? Porque existe uma vida social por trás disso tudo. Nós estamos buscando sempre o quê? Melhores condições. A gente quer melhores condições, a gente quer viver uma vida decente, uma vida boa. E por isso, muitas vezes, a gente acaba se colocando numa posição na vida onde a gente acaba fazendo algumas dívidas, onde a gente acaba comprando casa, onde a gente compra carro, onde a gente quer status, a gente quer melhores condições, a gente quer dar uma boa escola para o filho, a gente quer ter uma vida digna. Muitas vezes a gente acentua um pouquinho essa vida. Talvez às vezes a gente até vive um pouquinho acima do que nós precisaríamos de fato viver. E aí o que tem tudo isso a ver, Patrícia? Tudo. Porque quando determinadas situações acontecem com a gente no ambiente de trabalho, nós nos vemos numa posição de não ter coragem de enfrentar algumas coisas. Porque a gente se vê amarrado perante a vida que nós escolhemos ter. E às vezes não é só uma questão de status, às vezes é uma questão de alguém que mora sozinho, alguém que se vê numa posição complicada, alguém que gosta demais do trabalho, gosta do salário, gosta de algumas pessoas, mas que está vivendo, por conta de uma ou duas pessoas, vivendo uma situação de desrespeito. Agora, quando eu falo respeito, isso é muito abrangente. Porque você pode estar pensando assim, Patrícia, e quando a pessoa não respeita o meu trabalho, quando ela não me ouve, por que ela não me respeita? Por que ela não me dá a oportunidade? Por que ela não me dá a oportunidade de falar? Ela não me dá a oportunidade de ouvir? Tudo isso entra no pacote do respeito. E claro, por exemplo, às vezes você está passando... Você vai lá e conversa com o seu gerente. Exemplo. João, eu gostaria de conversar com você algumas coisas, eu trouxe algumas pautas para a gente discutir. Ele olha para sua cara meio que com desprezo e diz, olha, manda um e-mail aí sobre o que você quer falar. Mas era legal a gente conversar pessoalmente. Não tenho tempo, manda um e-mail. Bem áspero. Aí ele vai lá e manda um e-mail. O e-mail não respondido. É desprezado. E aí você volta mais uma vez e a pessoa não olha na sua cara. Você sabe que, neuralmente falando, até da nossa biologia, quando você olha para a pessoa, você cria uma empatia, uma similaridade, você se sente respeitado pelo fato da pessoa parar tudo o que está fazendo e olhar para você. Ela está prestando atenção em você. Ela está te ouvindo. Isso é muito importante. E o fato da pessoa não fazer isso, ela já está desrespeitando você. Desrespeitando o seu profissional. Isso desperta em nós uma sensação muito ruim, muito triste. A gente se sente pequeno, mal. Aí, como pode eu me sentir pequeno perante alguém que é tão pequeno quanto? Porque, na verdade, eu não sou pequeno. Na verdade, ele é realmente um covarde. E por que covarde? Porque é uma pessoa que não tem coragem de ser minimamente educado, ser empático, de respeitar uma pessoa. E pode acreditar, tudo isso está muito ligado na infância. Da forma com que talvez entendeu a criação. Talvez passaram muita mão na cabeça. Talvez ele ache que as outras pessoas são obrigadas a fazer para ele tudo aquilo que um dia ele teve ou que ele não teve e agora ele se revolta querendo apedrejar todo mundo. E vou mais além. É quando a falta de respeito começa numa brincadeira, começa numa piada, até virar um assédio sexual, moral. É quando as brincadeiras elas vão além.
Veja, e é desafiador, porque no dia a dia você não para pensar em que proporção tudo isso pode acontecer. Você está num ambiente de trabalho. E não tem como você não brincar com uma pessoa ou outra, um momento descontraído, um ambiente mais leve. Acontece que essa brincadeira, ela é levada num nível muito ruim. Porque a pessoa começa a brincar e ela começa a perceber até onde você vai com a brincadeira. Só que às vezes essa brincadeira ela pode acabar em tragédia. Por quê? Porque em algum momento nós adotamos um tipo de comportamento que deu a entender essa pessoa a ir muito mais além. Eu já falei de relatos aqui no sentido de pessoas que, como por exemplo, batem nos funcionários. Tem gente que bate grosseiramente na mesa. Tem gente que tem a brincadeira de pegar como se fosse um pedaço de madeira e bater na pessoa nas pernas. Eu já presenciei isso. Só que o que acontece? Depende de como nós estamos vivendo a nossa vida, depende de como nós somos e não estamos nos comportando, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo isso, porque às vezes determinados movimentos que a gente vive, a gente é até pego de surpresa, porque você fala assim, cara, como é que isso aqui está acontecendo dentro de uma empresa? Como é que essa falta de respeito pode acontecer aqui? Você fica até muitas vezes paralisado. E não é todo mundo que tem a panca de se impor. Não é todo mundo que está seguro para enfrentar, porque acaba se recuando no medo, na insegurança. Cara, eu vou perder meu emprego, o que essa pessoa pode fazer comigo? Não que isso tudo não esteja acontecendo, não acontecesse antes da pandemia, mas é muito evidente que a nossa sociedade está adoecendo. E isso, principalmente dentro do ambiente de trabalho, vem provocando cada vez mais desastres, porque as pessoas elas perderam a empatia, porque elas perderam o respeito. Então, que tipo de comportamento nós precisaríamos adotar para que a gente realmente consiga, em momentos como esses desafiadores, se posicionar num momento em que você fala assim, peraí, existe um limite aqui. Existe uma situação aqui que é complicada. E nesse momento eu digo para você o seguinte, eu sempre falo assim, a sua vida pode tá tudo bem, as coisas podem estar andando, mas alguma coisa em algum momento pode mudar. Eu sofri vários assédios, não foram um nem dois, foram vários. Graças a Deus e a minha postura, eu consegui me sair de todos de uma maneira onde não precisou ter desastres, situações mais graves. Porque existem momentos em que você vive algumas coisas que de fato você não consegue provar. E se você deixar a raiva e o ódio tomar conta, realmente a gente tem vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Isso quando a gente não se mancha em um determinado sentimento de que a gente quer o desejo que a outra pessoa se arrebente. Só que esse desejo, essa raiva, quem sente somos nós, o outro nem se mexe. De tantos casos que eu tenho, vou contar 2 apenas aqui. Uma vez, eu viajei com, na época, o suposto gerente. Eu era regional e ele era nacional. Eu tinha ele como um pai. Patrícia, mas não é você que fala que a gente não deve misturar as coisas, que a gente tem que ser profissional, que a gente não pode olhar a pessoa com a nossa régua? Pois é. Mas naquela época, com meus 20 e poucos anos, eu tinha uma outra visão. Eu tinha um respeito por ele. Eu tinha uma admiração por ele. Ou seja, eu tinha uma interpretação turva de quem ele era. Porque a gente não pode negar. Existem pessoas que manipulam muito bem, que são atores do nível hard, do alto escalão. São muito bons no que fazem, manipulam muito bem, usam isso. Usa a sua capa de bom moço, porque pode reparar. Normalmente são pessoas bonitas, normalmente são pessoas que falam muito bem, normalmente são pessoas articuladas, que conseguem te trazer. E se você não é uma pessoa que teve tantas vivências assim, e que na época não era o meu caso, eu não tinha tantas, aliás, era o meu caso, eu não tinha tantas vivências assim, eu acreditei que aquele cara era humano, ele era um cara bacana, porque era o que ele passava para nós. E, no entanto, ele não era nem um terço do que eu imaginei que ele fosse. Até que um dia, nessa viagem que nós fizemos, nós fomos para o Rio de Janeiro, e eu lembro que quando nós chegamos lá, nós passamos 4 dias juntos na mesma cidade. Então, quando nós fizemos o check-in do hotel e tal, aí a gente ainda rodou o Rio de Janeiro e foi trabalhando e tal.
Acho que no terceiro dia, ele virou pra mim e falou assim, pô, Patrícia, será que você pode fazer um favor pra mim? Nós estávamos no Ibis, e o Ibis, ele não tem serviço de quarto. Né? Mas ele tem um espacinho lá, se você fizer alguma coisa. Tá. Aí ele falou assim, oh, será que você pode passar a minha camisa pra mim? E na época, gente, nem eu passava a minha camisa, porque tinha uma pessoa que fazia esse trabalho, porque eu estudava, não tinha tempo, e tinha uma... Olha, eu confesso, eu detesto passar roupa. Detesto passar roupa. E aí eu falei pra ele, né, eu pensei que ele tava brincando comigo, eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu falei, imagina, eu não passo nem as minhas camisas, eu vou passar as suas. Não, então desce aqui que eu vou passar rapidinho, e aí a gente sobe pra jantar. Aí eu falei, você tá onde? Eu falei, tô aqui no lugar que passa e tal. Desci. Aí ele começou a conversar comigo, uma coisa nada a ver, do que o momento da atitude que eu nunca imaginei que ele fosse ter. Ele tava falando coisas de trabalho. Isso era umas 7 e pouco da noite. De repente, quando ele acaba de passar a camisa, ele pega nos meus 2 ombros assim, ele me joga na parede. Tipo, ele me empurra. Ele fala assim, e aí, o que você acha? Eu falei, não, para. Eu já tava me preparando ali para alguns movimentos. Que ele tava na minha frente. Eu falei, para. Parou. Tá maluco? Bateu a cabeça? O que aconteceu com você? Mas assim, sem dó. Aí ele viu minha postura e tal, eu falei assim, meu, você tá brincando, né? E aliás, se for uma brincadeira, parou aqui. E eu espero que isso nunca mais se repita. Não tenho dúvidas de que a partir daquele dia em diante, a minha vida foi um inferno. Quem conhece os meus relatos já sabe, tentei tudo, na época a gente tinha Nextel. Eu tentei gravar conversa, olha, na verdade você quando está nessa vibe de buscar justiça, de querer fazer as coisas do seu jeito, de conversar com um, de falar para outro, cara, você vive numa obsessão tão grande de querer justiça, de querer que isso se resolva, que você procura sempre pessoas erradas. A gente sempre tem atitudes que a gente coloca os pés pelas mãos. E no fim de tudo, a gente ainda pode correr um grande risco de estar errada na situação. E por muitas vezes foi o que aconteceu comigo, até que muito tempo depois, muitas coisas vieram à tona. E a segunda, entre tantas, foi uma vez, foi antes disso até, foi antes do episódio, ou seja, eu devia ter 21 anos, e nessa época que esse cara me agarrou, eu devia ter 24. Então, na época, antes disso, com 21 anos, porque a área que eu vim, né, construção civil, ela sempre tem muitos homens, muito mais homens do que mulheres. Na época, então, muito mais. E naquela época a gente não tinha tantas leis, não tinha tantas coisas como nós temos na atualidade, que ajuda muito. Apesar da gente ver muitas atrocidades, mas muitas coisas vêm evoluindo, apesar de muitas vezes não parecer. Muito bem. Eu estava conversando com o suposto representante, e na época eu era preposta do representante dele, aliás, né, era preposta dele, não do representante dele. E eu estava passando uma situação que eu vivia de comissão, então a gente fez um acordo. Falei, olha, se eu fechar algumas metas, ao invés de você me esperar, como ele recebia, por exemplo, tudo que eu vendia, eu demorava 90 dias para receber. E eu estava no início, porque eu tinha pedido demissão de uma empresa anterior para entrar nessa, porque era uma proposta muito melhor e tal. Então eu literalmente comecei do zero. Então a gente fez um acordo, ele falou, olha, se você vende, eu te antecipo. Ok, nossa, para mim, maravilha. Até a hora das coisas se acertarem, a gente, vida normal que segue. O que aconteceu? Um belo dia, a gente conversando e tal, ele sempre muito respeitoso, muito mais velho do que eu, casado com, inclusive, com uma moça bem mais nova do que ele, me conhecia também. Ele simplesmente, aí eu falo pra ele, poxa, João, tá? Vou dar um nome fictício. João, você poderia adiantar, tal, um tanto, tal. E na época ele andava com muito bolo de dinheiro. Ele pegou sei lá, uns reais lá, que eu não lembro agora. Eu estava com uma camiseta, ele pelo meu ombro aqui, entre o ombro, essa região aqui, ele pegou o dinheiro e colocou aqui nessa região. Cara, você tem noção desse desrespeito? Sabe quando você trata uma mulher de qualquer jeito, que você fala assim, ó, tá aqui, ó, o que você acha que tem por trás dessa atitude? Tipo, tô te comprando, você é minha, o que nós não podemos fazer depois? E claro, na hora eu juro, eu fiquei sem reação. E eu sempre fui uma pessoa de falar, antigamente, mais nova, eu não tinha filtro. Então eu falava. Então você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando, desenvolvendo habilidades, capacitando. Então você vai começando a saber lidar mais, como fazer, como agir, como se comportar, como reverter. Você vai aprendendo. Mas até aquele dia eu não sabia.
Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu só olhei pra ele e falei assim, eu não vi sentido, você poderia ter dado dinheiro na minha mão. Por que você fez isso? Ah, tô brincando, larga a mão de ser boba. Mas aquilo não desceu legal. Tanto é que ele se sentiu à vontade, mesmo como eu não tive expressão nenhuma, eu só falei isso, ele achou que podia avançar mais. Até que ele me fez algumas propostas totalmente indecentes e eu disse pra ele o seguinte, se continuar assim, a gente para por aqui. Eu preciso trabalhar. Mas eu não sou obrigada a ser desrespeitada para ganhar um salário. Estou aqui para dar o resultado e ter o resultado tanto quanto você. Se para você é difícil isso, a gente para aqui. E você não precisa me pagar nada. E nunca mais ele brincou comigo.